Seja bem-vindo ao programa Conversa Com. Hoje, como é habitual, vamos ter aqui um convidado, por já anunciar. Aqui o Amândio Couto, na apresentação, como também é normal e como também sendo habitual, o Álvaro Almeida ali na técnica a ajudar-nos nesta realização. Hoje temos um homem que tem um currículo interessante, ele vai falar dele, é o engenheiro Pacheco da Silva, a quem eu sou e agradeço a sua... Eu agradeço a Amândio Couto, já nos conhecemos, somos amigos já de longa de longa data e é com um grande prazer que aqui estou. Muito obrigado, eu também resisto e agradeço também a sua presença, porque o prazer é meu. Sr. Engenheiro, é assim, o seu currículo, estávamos a falar do currículo, que começa por ser um técnico superior da Comissão de Coordenação da Região Norte, que desde 84 a 93 esteve lá no Algarve, porque eu penso que é daqui que depois surge a hipótese, acho eu, Exatamente. a hipótese de vir para aqui. Exatamente. Gostaria que me falasse um pouco disto. Que, aliás, nessa altura estávamos para aí que em outubro, novembro, pré-campanhas, apresentação de listas, e eu na altura era apresentado como o homem que ia trazer os milhões para Gondomar. Porque estava na Comissão de... Estava ligado a programas comunitários. Exatamente. Certo. Mas realmente tudo começou... E trouxe, já agora antes que... Sim. Conseguiu algumas situações que vamos falar dela. Sim, é seu tempo. Portanto, eu licenciei-me em Engenharia Civil em 84, em dezembro, e logo em janeiro tive a felicidade de começar a trabalhar na Comissão de Coordenação da Região Norte. Com o professor Valente Oliveira, que tinha sido meu professor, e muito também graças a outras pessoas que também foram meus professores na altura e que já trabalhavam na Comissão, como é uma pessoa que aqui se calhar não será muito conhecida, que era o engenheiro Mário Martins, mas um outro que creio que em Gondomar, à época, era bastante conhecido, que era o engenheiro António Taveira, que, salvo erro, foi assessor do presidente José Luís Araújo quando ele foi presidente. Pronto, e que, de alguma maneira, contribuíram para que eu fosse trabalhar para a Comissão de Coordenação, isto em 84, depois fiz tropa, na altura ainda tínhamos que fazer... Não, para ir a falar em 84, 85. Era, mas ainda... Não, mas profissionalmente na altura era um bocadinho complicado porque havia uns que se refugiavam na objeção de consciência e escapavam. Exatamente. E quando o mercado de trabalho na altura não sempre teve ciclos e na altura não era muito favorável, em 84. E portanto, colegas que, por exemplo, escapassem ou não com essas habilidades passavam lá à frente 18 meses, enquanto que outros que a fizessem corriam o risco de, ao regressar, ter perdido 18 meses da sua vida profissional. Felizmente não tive esse azar, ou tive essa sorte de poder continuar, e então estive na Comissão de Coordenação depois até 1993, até ao final de 93, até o início de 94, porque eu só vim em fevereiro para Gondomar. Desculpe interrompê-lo. Para verificar melhor, agora nos chama a Comissão de Coordenação Regional. Comissão de Coordenação Regional e Desenvolvimento. Parece que é assim, para as pessoas situarem-se no tempo. É CCDR, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. No meu tempo também era este o nome. CCDR era. Foi lá fazer uma data de cursos. No meu tempo era CCR-N. Inicialmente, já não é do meu tempo, mas inicialmente era a Comissão de Planeamento da Região Norte. Eu digo isto porque por acaso é um sítio que conheço bem, porque foi lá fazer muitos cursos na função pública. Certo. E portanto, eu na Comissão de Coordenação comecei por trabalhar sempre com projetos ligados com autarquias e com financiamentos públicos. Na altura ainda não havia financiamentos comunitários, Portugal ainda não estava na então CEE, nem beneficiava ainda quando as negociações entraram em fase decisiva, começou a beneficiar das ajudas de pré-adesão, mas na altura creio que também ainda não beneficiava disso. E comecei a trabalhar num projeto de desenvolvimento rural integrado que abrangia os 36 municípios que na altura compunham Trás-os-Montes, que era o Pedrico, um projeto de desenvolvimento rural integrado de Trás-os-Montes, e que era um projeto financiado pelo Banco Mundial. Um projeto de 50 milhões de dólares na altura, era um projeto muito importante, e foi um projeto, por exemplo, que marcou Trás-os-Montes com a recuperação
do setor da vinha e do vinho, porque o setor foi afetado, não recordo-se, nos anos 30 ou 40, pela filoxéria, portanto milhares e milhares de hectares tinham ficado destruídos, e esse projeto do Banco Mundial permitiu a criação de novos vinhedos. E na parte municipal, propriamente dita, essa era uma parte mais da Direção Regional da Agricultura, na parte municipal, que era a que mais me competia, na região norte, portanto, os 36 municípios, dentro da estrutura do Ministério do Planeamento e das comissões de coordenação, estavam divididos em 6 áreas, portanto, são as áreas de número 3 de estatística, e em cada uma dessas áreas, a Comissão de Coordenação e o Ministério do Planeamento partilhavam, em termos de responsabilidades e de meios com as autarquias, 6 gabinetes de apoio técnico. Portanto, municípios no interior que na altura não teriam meios para contratar técnicos, tinham esses gabinetes de apoio técnico que lhes faziam os projetos de redes de água, saneamento, estradas, etc. E nós assegurávamos esse financiamento. Portanto, foi algo precursor do que vieram a ser os fundos comunitários. Na altura nós participávamos 15% a fundo perdido e uma linha de crédito bonificado para o restante. E era bem bom. Hoje os municípios têm fundos perdidos que chegam a 85%, mas na altura aqueles 15% fizeram a diferença em muitos casos, e foi isso que foi dando contacto com os municípios. Depois, eu em 87, numa outra fase da minha vida, ainda lá na comissão, fiz um curso de engenharia municipal, porque achei que também se adequava, era importante para a experiência que eu estava a ter, e tive a oportunidade, e sim, foi a grande oportunidade que eu tive, entre setembro de 89 e setembro de 90, foi um ano letivo, de ir para a Inglaterra um ano, fiz um mestrado em gestão de projetos, e então, quando regresso na mesma ao projeto em que eu já estava a colaborar, mas também, ao mesmo tempo, dando apoio ao engenheiro Braga da Cruz, que na altura era o presidente da comissão, na qualidade de secretário técnico do programa, que era o ProRAMP, que era o programa que, no fundo, assegurava os financiamentos comunitários às câmaras da área metropolitana do Porto. Portanto, foi aí que eu, para além do contacto com a própria estrutura dos fundos comunitários e das suas linhas de apoio, que não eram muito diferentes das que nós já tínhamos em Trás-os-Montes, foi aí que eu comecei a ter contactos com pessoas que na altura eram personalidades muito marcantes da área metropolitana, com o professor Vieira do Carvalho, o Narciso Miranda, o Dr. Fernando Gomes, enfim, grandes projetos que foram aparecendo, como o do Metro e outros, e portanto isso deu-me essa experiência, e ao mesmo tempo foi isso que acabou por levar a que alguém, um colega, e que tem nome, que é o engenheiro Tiago Silva Tiago, que ainda hoje é vice-presidente da Câmara da Maia, que quando o Sr. Major foi convidado para vir para Gondomar, e naturalmente teria interesse em criar uma equipa que o ajudasse a protagonizar aquilo que ele protagonizou em Gondomar, e foi esse colega que lhe indicou, olha, foi meu colega de curso, tenho uma pessoa, minha amiga, que vive em Rio Tinto, vive em Gondomar, eu já vivia desde 91 em Rio Tinto, e um belo dia estou na minha mesa de trabalho, precisamente nesse projeto de Trás-os-Montes, recebo um telefonema do Sr. Major, perguntar se eu estava interessado. Fomos almoçar num restaurantezinho ao lado da Ordem dos Engenheiros, e foi aí que fez-me o convite, eu aceitei com todo o gosto. Sr. Engenheiro, nessa altura o senhor estava ligado já ao partido político, era ao PSD. Sim. Era homem já do partido. Embora em Gondomar não tinha muito essa preocupação, Exatamente. Eu recordo-me, isso depois houve algumas vicissitudes aqui mesmo em Gondomar, porque, como se costuma dizer, eu em Gondomar, politicamente, na altura fui um paraquedista. Fiquei ali, graças a Deus, com o paraquedas dele, se não tínhamos borrachado, mas fui um paraquedista. Mas o Partido Social Democrata, o PPD,
também prefiro, não é que seja grande apreciador de Santana Lopes, mas também prefiro. Foi criado em julho de 74 e eu subscrevi a minha ficha de inscrição em agosto de 74 e sou militante desde fevereiro de 75. Foi quando fui aceito. Sim, ainda sou. É militante. Portanto, é convidado, aceita e depois... Mas ele nunca perguntou se eu era militante ou não. Naturalmente, eventualmente o Tiago ter-lhe dito, mas eu penso até que ele teria, já não era a primeira vez que ele teria até independentes, chegou agora... Nessa primeira lista, não. Mas depois fizemos acordos. Na segunda, exatamente. Creio que sim. Que já. Mas, portanto, surge então a ideia surge a proposta, melhor dizendo, vai para vereador. É o seu que escolhe, aliás, em muito económico está um bocado inserido na sua área. Acho que sim. Ele perguntou inicialmente se eu era conhecedor das questões de PDMs e assim, que eu penso que nessa altura o engenheiro Jorge Costa também ainda não lhe tinha confirmado aceitar integrar a lista, mas desde logo me falou na questão de prepararmos candidaturas, aproveitar os financiamentos comunitários, etc. Que na altura não havia nada. Não, já havia. Mas havia muito pouco os financiamentos antes de Loureiro, pelo menos. Me recordo, não há assim grandes financiamentos. Não. Ou então se concluía. Não, houve bastantes e eu tenho que fazer justiça ao anterior presidente Aníbal Lira. Inclusive eu, como costumo contar sempre uma história, que eu, quando era secretário técnico do ProRAN, inclusive eu recordo uma vez de receber o engenheiro Menegildo, que era o então vereador de turismo, a dar o meu contributo com todo o gosto, porque já morava em Gondomar, para a candidatura do barco que fazia a travessia para a Lomba, que eu depois muito me arrependia, porque como fiquei como responsável por turismo, fiquei com a responsabilidade do barco. E o barco, em termos de licenciamentos, de responsabilidade, é muito complicado para ter o barco, no fundo, a funcionar de acordo com a lei, com todas as normas de segurança, enfim. Pronto. Mas Aníbal Lira aproveita o ProRamp e penso que o que acontece foi que, de acordo com a sequência da evolução que houve da CEE para a União Europeia e dos quadros comunitários de apoio, naturalmente nós fomos aproveitar o primeiro quadro comunitário de apoio, de 94 a 99, salvo erro, e esse quadro comunitário de apoio tinha uma dotação financeira incomparavelmente superior à que tinha tido o quadro comunitário anterior. Portanto, o Aníbal Lira não conseguiu, aproveitar para Gondomar tantos fundos, porque também não havia tantos fundos, mas ele fez muita obra, designadamente em infraestruturas, de água, de saneamento. É uma justiça que quer que seja feita também. Sim, porque em termos de programas de candidaturas, muitas delas depois fui eu que as acabei. Em termos dos dossiês e assim, porque os programas terminam, as obras terminam, mas depois o encerramento dos dossiês por vezes ainda demora anos. Não, portanto, muitas delas fica-lhe bem dizer isso, até porque dá seguimento a uma... Normalmente não era muito comum dizer-se sempre bem dos antecedentes. Não, o que aconteceu, por exemplo, em termos de programas comunitários, a Câmara aproveitou, penso que na altura não havia muitos outros programas que pudessem ser aproveitados, mas também a partir de determinada altura e, digamos, a própria personalidade do Major e outras circunstâncias permitiram que Gondomar passasse a ter acesso também a outro tipo de programas que não só aquele programa gerido no âmbito da Comissão de Coordenação. Mas o que eu quero dizer é que as candidaturas eram feitas, mas eram feitas, que eu depois tive do lado cá, eram feitas, digamos, de uma forma avulsa, ou de uma forma não coordenada internamente. E se mérito algum eu tive na altura foi ter podido constituir uma equipa, que ainda hoje existe, que ainda hoje Marco Martins aproveita muito bem, que é uma equipa que se responsabiliza por todo o tipo de candidaturas, em todas as áreas que seja necessário para a Câmara Municipal. Depois cada departamento é chamado a dar o seu contributo,
E isso não havia antes. E essa estrutura foi criada. Nós chamávamos na altura, quem batizou até esse, para as primeiras reuniões, para o despacho, a criar os pelouros de cada um. Eu tinha o pelouro do Desenvolvimento Económico e Turismo e o Gabinete de Apoio aos Investimentos Comparticipados. E até quem batizou, quem deu essa sugestão de novo foi o falecido Álvaro Sousa, também outro presidente. Exatamente. E, portanto, se mérito houve foi de criar essa estrutura que permitiu, no fundo, não perder o fio à meada e ir estando atento aos vários programas que iam saindo, ir aproveitando e, depois, claro, Sr. Major, abrir portas que antes, se calhar, não se abriam. Pronto, mas isso será Mas falemos um bocadinho de turismo. Gondomar há quem diga que Gondomar tem um potencial enorme para o turismo. Terá, com certeza, tem, pelo menos em termos de beleza paisagística, o Rio Douro é realmente um ex-libris, mas falta, e isto, eu sempre esteve lá, falta lá mais qualquer coisa para sair deste... Acho que falta qualquer coisa mais no Conselho. Talvez o ramo hoteleiro seja esse o principal obstáculo, será isso? Eu penso que as questões que hoje se colocam não são muito diferentes das que se Destas colocavam que há 20 anos. Eu recordo, por exemplo, uma das questões que algumas pessoas muito colocavam, até porque havia uma deliberação que fazia, de alguma maneira, criava um direito adquirido, que era o famoso posto de turismo no Alto Conselho, na Lixa, em Rebelo. Pronto, falou-se isso durante muito tempo. Eu penso que Gondomar tem o Douro, tem grandes potencialidades, mas quando falamos em turismo, se falamos em atrair pessoas, realmente Gondomar não tem uma estrutura hoteleira que permita acolher turistas que cá queiram pernoitar vários dias. Mas também não sei se isso é o mais importante. Há 20 anos o Porto não tinha nem a 10ª parte dos turistas que tem hoje. Portanto, hoje o Porto está na moda e com certeza que o Gondomar hoje também consegue aproveitar o seu pinhão, porque quem organiza depois os circuitos também, se não ficar só na cidade do Porto, tem que se, no fundo, estender com circuitos aos municípios limítrofes. Depois há situações que são um pouco ingratas, porque, por exemplo, se eu fizer um circuito de barco, sai da Ribeira, é mais fácil parar em Entre os Rios ou na Régua, dificilmente para logo 5 km à frente. Não serão quilómetros, por Rio será milhas, mas não fazer essas contas, mas dificilmente para logo 5 km à frente. No entanto, mesmo nesse sentido, houve passos que na altura se deram que foram positivos. Eu, em relação ao turismo, reconheço que o turismo no conjunto, digamos, dos serviços da Câmara foi de alguma maneira um serviço pouco menos acarinhado do que outro. E aí tenho que assumir também as minhas culpas, principalmente depois de, no final do segundo mandato, ter, de alguma maneira, consentido, se é que poderia não o fazer, em perdermos fisicamente o posto de turismo. Um posto de turismo junto ao Largo de Souto, que tínhamos remodelado, que é um posto de turismo bastante interessante e com uma atividade também bastante interessante, desagradamente com artesãos e com artistas que expunham desde pintura, peças de artesanato, todo o tipo de trabalhos, e que depois, por necessidades da Câmara, de outras obras, das obras do Largo do Souto, do alargamento, houve necessidade de fazer ali uma permuta com o BPI, que já lá tinha estado antes, e o Gondomar acabou por ficar sem posto de turismo, que ainda hoje não o tem verdadeiramente. Um posto de turismo isolado, digamos, num local central. Mas, por exemplo, quando se fala hoje da navegação, dos circuitos, dos barcos, recordo que
foi já no final do segundo mandato, com o contributo de duas pessoas que foram decisivas para que isso acontecesse, o falecido engenheiro Mário Fernandes, presidente do Instituto da Navegabilidade do Douro, e o Sr. Joaquim Viana, que era presidente da Junta da Lomba e que o conhecia muito bem, e que um dia os três fomos dar uma volta em vários locais, e foi ali que nasceu, digamos, o compromisso que foi concretizado pelo Instituto da Navegabilidade do Douro de construir o cais na Lixa e o cais em Pé de Moura, e que hoje são estruturas que estão a dar os seus frutos. Agora, por exemplo, estamos na época do Sábado e da Lampreia. Eu recordo-me que, quando eu cheguei às funções de responsável pelo turismo, já havia um concurso que tinha alguns anos, que era o concurso hoje à Lampreia, e havia o concurso hoje à Sopa de Nabos. No primeiro ano continuamos essa versão, porque eu entrei em funções em fevereiro e em plena época não haveria grande coisa a fazer. Mas logo no ano seguinte criamos a primeira edição da Festa do Sábado e da Lampreia, que hoje é um sucesso. E a seguir também o concurso da Sopa de Nabos. Mas, por exemplo, da Festa do Sábado e da Lampreia, em que, para além da Lampreia, introduzimos o sábado, digamos, na festa, nas suas grandes linhas, ela hoje continua e está a ser bem sucedida, ou seja, abandonou-se o conceito da visita aos restaurantes, que, a meu ver, não garantia nem transparência, nem tinha interesse nenhum, e criou-se o conceito da prova cega, que ainda hoje é um critério aceite. Introduziu-se a participação da Escola de Turismo do Porto. Hoje não sei se formalmente é a Escola de Turismo do Porto, mas continua a participar sempre um cozinheiro, digamos, de reconhecido mérito. Este ano foi o cozinheiro, o mestre Hélio Loureiro, e, portanto, associado a isso, por exemplo, os prémios, em que todos os anos os prémios eram criados, concebidos por um artista, por um artesão. Isso também era outra maneira de motivar os restaurantes para participarem. E, por exemplo, foi a primeira festa do Sábado e da Lampreia. Foi talvez a primeira vez que em Gondomar se viu uma campanha com outdoors. Outdoors depois já estão a passar um bocado de moda, mas foi a primeira vez que se viu uma campanha com outdoors que nem era de uma grande superfície, porque não as havia em Gondomar, nem era de uma campanha política. Quando começaram a aparecer uns pontos de interrogação, alguns a Sacaetano e em meia dúzia de outros locais, quando apareceram depois anúncios na rádio com... Na altura era um oficial da guarda da Brigada de Trânsito que parava os condutores, etc. Penso que isso foi de alguma maneira uma pedrada no charco. Foi a primeira vez que a festa foi organizada, digamos, com mais meios, com mais qualidade, e fico satisfeito de ver que essas raízes, digamos, se desenvolveram e estão bem fundo. E, portanto, são iniciativas... Se tiveram que se mantém, que se vão manter, não é? Certo. Outras iniciativas, nós estivemos atentos, eu dizia, não temos posto turismo, mas, por exemplo, quando a área metropolitana do Porto se começou a organizar e a estruturar, a área do turismo foi a primeira de todas. Não sei se as outras hoje o fazem, mas, na altura, eu recordo-me, estava eu por Gondomar, estava a doutora Manuela Vieira pelo Porto, por Valongo era uma vereadora do Partido Comunista, não me recordo agora o nome, mas todos nós, uma vez por mês, reuníamos, chamávamos, no fundo, entre aspas, era o Clube dos Vereadores, não era uma estrutura formal, organizávamos iniciativas em conjunto e, pela primeira vez, talvez em 96 ou 97, pela primeira vez, Gondomar esteve na BTL, na Bolsa de Turismo de Lisboa, integrado num stand da área metropolitana do Porto. Também pela primeira vez tinha havido um stand da área metropolitana do Porto. Portanto, Gondomar, não tendo possibilidade de internamente também mobilizar recursos que outros setores mobilizavam, e porque também no setor do turismo nós vemos o
digamos, a publicidade faz-se a um conceito como o Norte. Mesmo o Porto, se calhar não é fácil. Veja-se a guerra de palavras que ainda há pouco tempo houve entre o Rui Moreira e... por causa das alheiras e de outras coisas, sim, e das tripas, etc. Mas se quer atingir determinados destinos, não podemos ir com mentalidades pequenas e pensar que vamos projetar Gondomar ou que vamos projetar o Porto. Não, vamos projetar o Norte. E nessa lógica, penso que estivemos bem. E esses passos não foram dados à sorte e ainda hoje, digamos, mostram, do ponto de vista de infraestruturas, digamos, aí realmente havia outras prioridades. O Gondomar tinha outras prioridades e foi a isso que... Hotéis de Porto, não é? Aqui perto, está pegado. Há quem diga isso, que não justifica hotéis em Gondomar, porque realmente o Porto está logo ali ao lado e que tem hotéis que chegam e sobem para as pessoas chegarem. Não, às vezes não é assim, não é? Certo, mas já o CDS e acho que houve problemas. Houveram problemas, não sei se... No congresso que fizeram recentemente. Pois eu não sei, mas sei que, por exemplo, a Maia também não tinha nenhum hotel e hoje tem vários. O Valongo não tinha nenhum hotel e hoje tem vários. Provavelmente o Gondomar vai ter. E não quer dizer que sejam, quando falamos em turismo, o facto de haver às vezes pequenos hotéis, que não têm de ser hotéis de luxo, permite que quando se marca uma reunião, e mesmo nós, estou a falar em termos profissionais, se tiver uma reunião com várias empresas e se temos 20 pessoas para estarem de um dia para o outro, não temos 10 quartos ou 15 quartos ou 20 quartos para alugar em Gondomar. E eu penso que esses pequenos hotéis que surgem em Valongo, na Maia, mais do que hotéis para o turismo, que nós estamos a imaginar alguém andar aí a caçar monumentos com máquina fotográfica ou com telemóvel, hoje é mais assim, é para o turismo de negócios, para ser útil. E Gondomar tinha a residencial Santiago. Parece que está com dificuldades. É por isso que eu digo que ele tem não sei quantas camas tinha, ou quartos. Mas eu recordo uma vez a propósito de uma germinação, precisávamos de alugar 2 quartos ou 3 quartos e não conseguimos. E eram 3 ou 4 pessoas e tivemos de ir alugar os quartos para o Hotel da Bolsa no Porto. É esquisito. Mas realmente agora penso também que a única que temos, e essa pousada, está a passar por dificuldades e se não está encerrada até, dá meio disso, o que realmente me faz espantar, sobretudo quando se diz que há falta de dormidas e vários projetos que já foram sendo anunciados, alguns que já terão sido aprovados, mas depois não se concretizam, às vezes são questões de momento que passa autoridade. Certo. Eu vejo no brilho dos seus olhos a satisfação com que fala desse tempo de navegação, que realmente deu muito prazer. Há alguma coisa que eu tenha marcado que diga assim, não, está ali no meu cunho, está ali aquilo que, quando eu passo por ali, aquilo é meu, foi eu que fiz, está ali, está, é a minha ideia. Há alguma coisa que fique na rotina e para a sua história, que é rica, como é óbvio? Sim, há bastantes. Eu não vou... Tem alguma coisa que o tenha marcado outra que deixou marcas, provavelmente? Sim, digamos, nós conheço algumas coisas. Se formos falar das obras que a Câmara apoiou ou que a Câmara executou, digamos, não fui eu não era propriamente o responsável pela sua execução, seria mais o responsável por tentar encontrar, de alguma maneira, formas de suportar financeiramente essas obras. Mas ainda assim, já no caso dos SEMAS, onde eu também estava, eu era vereador e era administrador dos SEMAS. Hoje Águas do Mar, não é? As candidaturas, eu próprio era responsável pelos projetos da área técnica, da águas e saneamento e pela execução, num primeiro mandato, fui também responsável pela execução de um conjunto de obras de saneamento, designadamente do conjunto de emissários que transportam, que asseguram a drenagem, quer para a Etar do Freixo, que na altura não existia, mas que o Gondomar, no fundo, andou mais rápido que o próprio Porto, e para a Etar que foi construída em São Pedro da Cova, em Carvalhal. Portanto, nessas obras dos SEMAS, eu posso rever-me não só na parte, digamos, das candidaturas, mas propriamente mesmo na parte das obras, na parte física. Mas há outros grandes projetos que hoje
aí estão. Eu não, quando olho, não digo, não é um projeto meu, Claro. mas sinto Olha orgulho de mim, de dizer não é? assim, eu estive ali. Exatamente. Por exemplo, É isso. olhamos para o multiusos. Há Exato. dias, há pouco tempo, esteve lá o Brian Adams, vão vir aí outras. Das figuras que eu lembro, não é? O congresso do CDS, pronto, enfim, será um acontecimento, Está a ser menor. bem Se aproveitado. fosse um congresso do PSD ou do PS, com certeza que seria um acontecimento maior. Mas foi uma situação que Certo. está a ser bem aproveitada. Certo, mas quando eu digo, eu estou aí, eu também me vejo aí, eu recordo-me, em 2000 ou 2001, a primeira reunião que houve em Matosinhos, no escritório do Sr. Arquiteto Cisa Vieira, estava o então vice-presidente, o Sr. José Luís Oliveira, a convidá-lo e ela fazer... e no fundo a ser esboçada ali a ideia, o conceito do que seria o pavilhão multiuso. Você olha, passa E, por portanto, multiusos e pensa aí, tem E depois alguma coisa ainda tive alguma responsabilidade numa candidatura para se fazer o estudo, no fundo para pagar o primeiro estudo ao arquiteto Cisa Vieira. E portanto, de alguma maneira, eu sinto que estou ali. Ou, por exemplo, quando olhamos para o Parque da Orivesaria, também me orgulho, Claro. por exemplo, ter estado durante vários anos em trabalhos, em reuniões, sim, com a Sindor, com o Sr. Eloy Viana, que foi o elan de todo esse projeto, com estudos feitos pelo Dr. Godinho de Almeida e de outras pessoas, e ter estado até ao ponto em que, na altura, havia 2 ou 3 locais possíveis para localizar o parque. Digamos, o nascimento do conceito, o nascimento da vontade ou do sim, vamos concretizar isto e havemos de concretizar isso, e no fundo, a ideia é chegar a um ponto de onde já não pode recuar. Portanto, de alguma maneira, agora, nessa altura não se fazia ideia sequer que iria ser naquele ponto, porque os locais onde se falava eram outros. Estava um local magnífico. Acho que o local não podia ser melhor. Sim. Podia ser melhor. Eventualmente passou muito tempo, porque depois uma coisa é a ideia do Parque da Orivesaria, que é uma ideia excelente, mas para concretizar é preciso muito dinheiro e não foi possível concretizá-la logo, se calhar, em 2002, 2003, e acaba por ser concretizada numa primeira fase, num momento em que a conjuntura económica nacional não é a mais fácil, e portanto é num momento em que, numa altura em que o setor tinha dinâmica e não havia estruturas para o apoiar, e hoje existem as estruturas, mas é o próprio setor que não tem pedalada para... Sr. vamos agora falar um bocadinho mais também ainda de política. Teve 2 mandatos com o Valentim Loureiro. Toda a gente sabe, toda a gente conhece e toda a gente sabe do homem que foi aqui em Gondomar e aquilo que ele desenvolveu. Também é um facto inegável que ninguém pode negar. Mas tinha realmente uma forma muito específica de trabalhar e uma forma empolgante de também fazer mexer as pessoas. Conseguiu adaptar-se à forma dele? Ou ele é que se adaptou assim? É que era sempre uma situação um bocado difícil. Não, eu julgo que sim, porque, sabe, que na política, e eu agora aqui parti para outro campo, que é, diz-se muito, as câmaras, os municípios, as juntas, mesmo até nos governos, o estar próximo, e eu costumo dizer, há momentos e há áreas em que temos de estar muito próximos e que não atuamos bem porque não estamos suficientemente próximos, e outras vezes não atuamos bem porque estamos demasiado próximos. E em relação a relações pessoais, por vezes isso também acontece. Claro. E portanto, de algum modo, eu beneficiei, foi mais fácil para mim, se calhar, não haver instalações na Câmara. A Câmara não tinha as condições que passou a ter em 97 ou 98 e as que tem agora com este Executivo, que novamente criou condições para os seus vereadores, que acho que tem que ter um mínimo de dignidade para se poder trabalhar e ao mesmo tempo ter condições. E ali cada um, consoante as suas áreas, e arranjando gabinetes nos seus locais de trabalho, e portanto, posto turismo não tinha, desenvolvimento económico era assim algo que não tinha assim propriamente um gabinete. Como fui para os SEMAS, acabei por ter a oportunidade
de me fixar e desde esse momento continuo no mesmo gabinete, um gabinete onde tinha estado também outra pessoa de boa memória, digamos, o falecido Adelino Felgueiras, com quem ainda tive alguns contactos na Assembleia Municipal, que era uma pessoa bastante correta, bastante acessível, e portanto isso permitiu-me, como uma vez o próprio Major numa reunião, num momento assim mais chateado, digamos, dizia que eu só lhe ponho a vista de 15 em 15 dias. Pronto, mas isso tem a sua vantagem, não é? Claro. Pronto. E portanto, é evidente que, por outro lado, maior proximidade também poderia ter tido outros frutos melhores, mas eu não tive, digamos, houve, como é natural, momentos mais quentes, mas isso faz parte porque o Sr. Major é uma pessoa que acorda e adormece a pensar naquilo que são as suas funções e as suas obrigações, e naquele caso era a política. Tem que ir tudo atrás dele, não é? Certo, mas é a maneira que existe de controlar. Que nem toda a gente conseguia às vezes acompanhar, não é? Certo, e portanto ele era bastante exigente e quando se empenhava, não era, todos os outros acabavam por ter dificuldade em o acompanhar. Isso não há dúvidas. Mas, portanto, também... Mas foi uma passagem que do seu ponto de vista, fazendo agora uma análise, acho que realmente a passagem por ele temos que concordar que foi bom para Gondomar, porque se desenvolveu bastante neste período que ele lá esteve, cerca de 20 anos. Sim, ele esteve 20 anos. E nota-se sem querer polémicas com ninguém. Eu penso que há um Gondomar sem Valentim, ou antes de Valentim, e um Gondomar com Valentim e após Valentim. Isso não interessa se foi só dos meios que teve ou que não teve. Também teve uma boa equipa. Eu recordo uma vez ele estava chateado connosco no gabinete a discutir, e eu recordo lhe ter dito: acha que nós, pronto, nisto ou naquilo, que não temos aquela argúcia política ou aquela combatividade que ele tinha? E eu lembro uma vez de dizer: olhe para o Porto, olhe para outras câmaras, pode ter lá presidentes de grande... Olhe para as equipas, diga-me se há alguma equipa que no seu conjunto seja melhor que a nossa. Exato, com orgulho o digo. Das equipas em que eu participei, tínhamos uma excelente equipa e todos nós fazíamos o melhor possível, mas é evidente que para ele o melhor ainda não é o ótimo. Pronto, e portanto por vezes isso cria alguns conflitos, algumas fricções, mas foram sempre muito fáceis porque apesar disso, pronto, eu reparo uma coisa, o Major Valentim Loureiro, e desculpem-me, outros antes e outros depois, o Major Valentim Loureiro, de alguma maneira, colocou, como ele costumava dizer, Gondomar no mapa. Porque ainda hoje, e antes ainda mais, mas ainda hoje, e o senhor que também, como eu, é pessoa de Facebooks e gosta de apreciar isso, eu ultimamente tenho, sempre que vejo um determinados grupos no Facebook, e há um, por exemplo, que eu me recordo que é Porto, a cidade mais linda, ou mais bonita, ou não sei o quê. E eu, se abrir o grupo, vejo que estão lá dezenas e dezenas de concidadãos nossos de Gondomar, digamos, de pessoas tão ou muito mais ilustres que eu, e que estão lá e que assumem que o Porto é a cidade mais bonita e é a sua cidade. Claro. E antes de Valentim, qualquer um de nós, se fosse a Lisboa, se lhe perguntasse onde é, sou do Porto. Mas esse era e nós dizíamos com orgulho, sou do Gondomar. A seguir, o que as pessoas diriam, a maior parte delas, deve ser fantástico trabalhar com o Valentim Loureiro. Depois também podiam dizer: tu achas isso porque não trabalhas. Se trabalhasses, se calhar não achavas. Mas associavam o Gondomar ao Valentim Loureiro. Imediatamente, e portanto não há comparação. As pessoas agora depois tinham prazer em dizer que era do Gondomar. Antigamente dizia-se que era do Porto. Exatamente. Eu sou do Gondomar, então muitas vezes dizia da tropa, sou do Porto. Gondomar nunca se dizia. Agora, a seguir, se calhar, depois de dizer que sou do Porto, a seguir, se calhar diziam: não é o Porto, é ali ao lado e tal, mas é evidente. Mas as pessoas entendiam que não era a mesma coisa. O Porto está ali ao lado, é óbvio, quase que se misturam, não é? Exatamente.
Vocês verem, o tempo é realmente tremendo, é que isto avança, a conversa é com mais cereja. No início a gente tem receios que não tem a conversa para o tempo e depois não tem tempo para a conversa. Tínhamos conversa para toda a tarde. Com perguntas e mais perguntas e outras coisas que normalmente eu tinha aqui para lhe colocar, que já não vou ter tempo de vir fazer, porque já estamos a meia hora chuva do programa, à volta disso. Exatamente. O técnico está-me a dar conta do tempo que tenho. Politicamente, isto, para fechar agora este ciclo da política, para irmos um pouquinho também para a parte profissional, agora atual, um pouquinho daquela coisa, e para eu depois também gostava de colocar algumas questões de política nacional, porque é óbvio, o seu parecer, a sua ideia, como um homem integrado e que sabe também disto. Portanto, já me falou no relacionamento do Valentim, que foi bom, dentro mas não teve depois na parte política, no PS, não fez mais nada, quer dizer, não teve mais projetos, ou não foi convidado, como é que foi? Ficou, não, ou não teve mais... Não, é preciso também ver aqui uma coisa, que se eu disse que não há um Gondomar antes de Valentim e há um Gondomar antes e há um Gondomar depois, também eu penso que na minha vida pessoal, no meu percurso pessoal e profissional, de alguma maneira, eu também tenho de reconhecer que houve um percurso antes de Valentim Loureiro e da Câmara e depois. Exatamente. E o que eu quero dizer é que, eu, na altura, foi um desafio grande para mim, uma enorme satisfação, mas foi um desafio que eu próprio não tinha a noção da sua dimensão. E ainda bem que foi uma pergunta colocada assim, à queima-roupa, que eu também respondi, que se tivesse pensado muito, não sei se teria dado essa... Se tivesse pensado muito, digamos, à lá longo, como se costuma dizer, nas consequências mais longínquas, porque a minha vida pessoal, e não é propriamente o interesse da entrevista, tinha já algumas dificuldades que se foram acentuando, digamos, nos tempos que se seguiram, e se há algo que eu tenho de agradecer ao Valentim Loureiro foi a possibilidade que sempre me deu de conseguir compatibilizar o mais possível a minha vida pessoal e familiar com a minha vida profissional, se é que estar na política é ser profissional, embora, para todos os efeitos, é diferente. Eu e outros vereadores éramos um pouco técnicos e não propriamente políticos, mas, ao contrário de outros vereadores, eu recordo, por exemplo, o Dr. Fernando Paulo, com 200 coletividades, desgraçado, não tinha um fim de semana que não tivesse de andar sempre em visitas e com o calendário preenchido. Agora, quando se corre por gosto, não cansa. Era a área da paixão dele, certo? Mas se eu algum dia tivesse de agarrar essa área, e uma vez ou outra tinha de ser, porque não havia outra, digamos, as iniciativas não podiam ficar sem a representação da Câmara, uma vez ou outra tinha de ser, mas eu não ia com sacrifício, e isso sempre foi bastante compreendido. E, portanto, por isso mesmo, eu também nunca me envolvi nas atividades partidárias, porque uma pessoa, para aparecer, tem que estar disponível. Eu recordo-me, a primeira vez, e eu, tinha 16 anos, fui a uma reunião, por curiosidade, da JSD em Campanhã, que era o núcleo, eu morava no Porto, na freguesia de Campanhã, apareço na Assembleia Geral e haveria eleições, penso que não havia lista constituída, convidaram-me, se calhar não havia mais gente na sala, convidaram-me. E, portanto, eu aceitei e participei desse pequeno executivo da JSD de Campanhã. O que eu quero dizer é que, para aparecermos, é importante aparecermos, mas temos que aparecer disponíveis. Eu não tinha essa disponibilidade, também não podia aparecer. E, portanto, também nunca sequer tentei participar noutras coisas que não fosse apenas a Câmara. E, portanto, acabei... Não tem relacionamento com os seus colegas desse tempo? Amizade, sim. Não tem problema nenhum? Não, com alguns mais, outros menos. José Oliveira, Lionel Viana, outros que eu conheci mais. Vai estar aqui sim, Engenheiro Rui Queiras e muitos outros. Estou à espera que ele me acenda esse convite. Certo, há tempos, há uma semana,
quê? Houve as eleições para o Congresso e os representantes para o Congresso e eu fui à sede. Pronto, muitas caras que eu já não conheço porque já não entrava ali há uns anos, mas... Exatamente. Sargento, falemos agora um pouquinho da sua atividade profissional. Nós abrimos a torneira da nossa casa, estamos a ver água boa, de confiança. Ou abrir qualquer torneio. Mas isso sem porque certo. Isto, nós temos que confiar naqueles que às vezes sim. Acontecem, não é? Não sou eu que o digo. O setor de água e saneamento e de resíduos sólidos é um setor que é regulado por uma entidade independente e hoje, de acordo com os seus estatutos, mesmo independente, que é a ERSAR, a Entidade Reguladora de Água, do Serviço de Águas e Resíduos, e é essa entidade que diz e garante que a água da torneira é uma água 100% segura. E, portanto, ao abrir a torneira, ou qualquer torneira neste país, a não ser que a sua própria torneira, ou a sua rede dentro de casa, se for uma rede já muito antiga, que tenha problemas, a sua água é segura. É segura e o que é que faz com que ela seja segura? É segura pelo programa de análise, de controle de qualidade, que essa entidade obriga e que todos, durante uns anos, apenas as entidades concessionárias, mas agora todos os 308, creio que são 308 municípios, têm o seu plano de controle de qualidade anual, que é sujeito à aprovação, é discutido, as análises têm que ser feitas por entidades acreditadas e, portanto, qualquer falha que haja de não cumprimento, não é de não cumprimento dos valores, é de não cumprimento do programa, é objeto de sancionamento e, portanto, nenhuma outra água, para além da água da torneira, tem nem de perto nem de longe o mesmo nível de controle de qualidade que tem a água da torneira. Gente, vamos ter agora realmente daquelas perguntas telegráficas, perguntas rápidas, respostas também é mais possível. Não, são mas esta é ainda dentro deste... Não sou pessoa de escrever telegramas, é para mim mais fácil escrever... Não, eu na área jornalística estou habituado a resumir e a expandir, portanto, é consoante os casos, portanto, nós fazemos o que nos pedirem. Mas é assim, há aqui uma contradição numa situação que todo mundo se diz, ou diz-se e apela-se ao menor consumo de água, poupar água, não direi o chavão, isso é uma palavra forte, mas é, digamos, um tema que hoje surge em qualquer discussão, poupança de água. As empresas que o fornecem também querem que faça essa poupança, mas se essa poupança não ganham. Não há aqui uma contradição. Há com certeza, como também a EDP faz o mesmo tipo o mesmo tipo de apelo, digamos, uns por preocupações ambientais, provavelmente desmesuradas, porque há falta de água, ou pode haver falta de água, mas que eu saiba não na Europa, e muito menos em Portugal. Digamos, não há em Portugal uma questão de escassez de recursos. Haverá falta de água noutras regiões do mundo, mas a água não é facilmente, digamos, transportável. Houve alguém que em tempos falou em autoestradas da água, mas, digamos, isso são ideias peregrinas que, se nem num país são aplicáveis, então fora da escala do país, muito menos. Portanto, em Portugal não há um problema de escassez de recursos. Agora, naturalmente que há que ter preocupações de não gastar desnecessariamente, porque, enfim, é um recurso e como recurso deve ser poupado, deve ser preservado e deve ser bem utilizado. Pronto. Também é verdade que países mais ricos, se calhar, poupam recursos de uma forma mais inteligente, digamos, são ricos não porque, se calhar porque têm muito dinheiro, mas porque sabem poupar. E, por exemplo, nós podíamos fazer outras coisas que hoje fazemos com a água e que não precisariam de água tratada.
Não é? Sei lá, para apagar um fogo eu não preciso de água tratada, Exatamente. mas ela tem que estar disponível nos barcos de incêndio. Agora, uns, como eu dizia, falo-ão por questões, por preocupações ambientais desmesuradas, mas que também, se não as manifestarem, também não lhes fica bem. Outros falam com certeza por questões económicas. É evidente que toda a gente, o princípio da poupança deve ser um princípio que deve ser incutido a toda a gente, a racionalidade dos recursos. E as empresas também seria politicamente incorreto se as próprias empresas dissessem consumam, não é? Quer dizer, isso não ficaria bem, mas é evidente que, do ponto de vista de qualquer empresa ou de qualquer serviço, mesmo que não seja empresa, o interesse é, digamos, que esse recurso seja consumido o melhor possível, até por questões da própria qualidade. Porque há certos aglomerados por esse país fora, onde, por razões, digamos, políticas e de nível de desenvolvimento que o poder político impõe, e muito bem, que toda a gente tem que ter direito à água da torneira, ou eletricidade, ou o que seja, mas se no caso da eletricidade, a eletricidade não se estraga, entre aspas, porque está a servir uma habitação isolada a 1 km no meio de um monte alentejano, já no caso da água, se a mesma preocupação de ter o mesmo nível de serviço a toda a população me leva a ter que abastecer de água uma casa que está a 1 km de distância, significa que aquela água que está a entrar aqui no quilómetro 0, quando chegar ao quilómetro 1, onde está essa casa, já está... Já passou de prazo, não é? Pronto. E, portanto, do ponto de vista de quem fornece, tomar essa entidade, pelas responsabilidades que assume pelo controle de qualidade dessa água, tomar essa entidade que houvesse muito consumo, porque o consumo é garantia da renovação. Claro. Sr. Vamos então realmente, eu falei, mas agora tem que ser mesmo quais as respostas do sim e do não, telegráficas. Personalidade nacional que mais admira, sem justificar muito. Admirei Francisco Sá Carneiro. Hoje não admiro propriamente nenhuma personalidade. Em termos políticos não tenho assim... Internacional, admirava muito Mandela. Hoje tento, se calhar, a admirar uma Angela Merkel que me surpreende, como muitas outras pessoas. Para alguns vai ser uma surpresa dizer isso. Não sei. Eu sei que por uns portugueses dizem tão mal dela, mas isso aí é... Não, mas ela agora, com a crise dos chamados migrantes, tem-se revelado a parte mais humana. Certo. Quando falo em personalidade, levo mais para o campo político e para o campo político vamos de mal a pior em todo o mundo. Mas isso não é até muito pior para além de Portugal do que dentro de fronteiras. A parte política já não vamos ter tempo de discutir, mas vou a questões mais de ordem pessoal. Qual é o seu lema de vida? O principal lema de vida? O meu lema de vida neste momento e nos últimos 25 anos é um dia, é planear um dia de cada vez. Foi assim que fui obrigado, digamos, a planear a minha vida e... Família. Agora não. A família... É a principal vivência. Sim, embora sendo uma família pequena e ainda mais pequena nos últimos anos, mas é o que nos... É aquilo que nos a família e alguns amigos acabam por ser... É isso que eu ia definir isso. Amigo, qual é para si o contexto da amizade? Onde define mais, onde aprecia mais? Repare, eu costumo dizer que nós, amigos, depois da infância, dificilmente temos amigos. E os amigos de infância, ainda hoje, se eu tiver a oportunidade de os rever, mesmo que tenha estado 20 anos sem estar com alguns, ao rever nós sentimos como se continuássemos aqueles momentos. Depois vamos, entre aspas, e ninguém me leva a mal, vamos colecionando outras amizades, são colegas de trabalho e assim, e dentro desse conjunto, felizmente, e no que me toca, ou há, digamos, meia dúzia de bons exemplos de colegas cuja amizade se foi
cimentando mutuamente e, portanto, hoje considero que são... Se escolhesse, é sempre difícil nós escolhermos a nossa virtude, mas qual era aquela que se define mais, a virtude que mais lhe interioriza? Tem alguma virtude enfim, falta que lhe apeteça ressaltar, dizer? Tem muitas virtudes, que terá muitos defeitos, como é óbvio, não é? Isso toda a gente... Eu sou, acho que, uma virtude que eu tenho e que é um defeito ao mesmo tempo, eu acho que sou uma pessoa muito transparente. E às vezes gostava de ser menos, até, e agora que tenho aqui uma câmara, porque é uma coisa que me trama muito, eu posso estar a dizer uma coisa, mas a minha expressão, quem olha para mim sabe o que eu estou a dizer, mesmo que eu não esteja a dizer isso. E portanto é a minha maior virtude e a minha maior... O meu maior defeito é a minha transparência. É um homem de relacionamento fácil, já vi que sim, eu sou filho de comerciantes e neto de comerciantes. Por isso, a partir daí... E vivia em Nova Vitória, meu pai faleceu com 12 anos, nós tínhamos uma mercearia, uma adega, e portanto, desde novo, e tinha também um outro estabelecimento, desde novo tive que trabalhar e lidar com o público. E o que eu ouvia dizer sempre era: o cliente tem sempre razão e temos que nos dar com todos, não podemos perder um cliente. Não sei se por isso, mas penso que nunca me zanguei com ninguém, portanto sou pessoa de tato bastante fácil. Exato, já vi que sim. Nem sempre, às vezes também tenho momentos, como todos, mas é evidente. Seja, vou pedir uma coisa, quase como digamos fazer um totobola. Falando de personagens, só conheci os presidentes de Câmara todos desde o 25 de Abril aqui da Câmara? Pessoalmente conheci desde Arlindo Neves, então, Luís Araújo... Vamos falar só vou ao palavra porque eu tenho 3, 4 minutos para terminar isto, à volta disso. Já Luís Araújo. Já Luís Araújo conheci não como presidente, mas como membro da Assembleia Municipal, digamos, uma figura política de referência, penso que é do Conselho, independentemente de ser de outra área, uma pessoa séria e... Alba de Sousa, que já não cá temos. Uma pessoa de grande reputação. Bom técnico também. Bom técnico, penso que sim, dizem-me que sim, mas essencialmente uma pessoa muito afável. Foi de algumas pessoas a quem eu devo ter, de alguma maneira, ultrapassado aquele rótulo do paraquedista, pessoas ligadas ao partido e que me acolheram sempre bastante bem. Arlindo Neves. Arlindo Neves, penso que será uma pessoa voluntariosa, uma pessoa que de alguma maneira ficou com a sua imagem marcada por acontecimentos que eu ouvi falar, digamos, não sou ninguém para os avaliar. E depois temos a seguir Aníbal Lira. Aníbal Lira foi e é agora Presidente da Assembleia Municipal, um Presidente, digamos, bastante popular, bastante empenhado, com alguma pouca sorte, digamos, nas obras que fez e na forma como fez umas inaugurações que não correram bem e não sei o quê. Penso que teve ainda bem que teve pouca sorte, mas ainda bem para quem veio a seguir, mas fez bastante. Já falou muito do Loureiro, penso que quase nem é preciso dizer mais nada, já disse tudo. O Loureiro fez a diferença. Certo. Quem é atualmente o Marco Martins? É mais fácil para mim falar do quem está no Marco Martins está a fazer o seu percurso, penso que também não com facilidade, até porque os tempos hoje são outros e as dificuldades, os recursos não estão tão fáceis, mas ainda assim há algumas áreas em que a Câmara se está a movimentar e, por exemplo, há pouco falamos de multiusos, se calhar hoje não há recursos para fazer multiusos, mas há formas de o retirar em 2017, enfim. Será cedo ainda, mas... Peço desculpa que estava ali. Não tem. O telemóvel estava ali a tocar, desse quando está a usar estas partidas, mesmo assim em direto e pronto, as câmaras ainda pior. Mas pronto. Sr. Engenheiro, vamos concluir. O tempo é que limita-nos e nós temos que cumprir. O técnico já está ali a fazer um sinal mais que uma vez, portanto temos que concluir. E a última pergunta que eu lhe coloco é: o que é que ainda falta fazer em Gondomar? Que eu gostaria de ver feito? Que eu gostaria de ver feito? Olha, gostaria de ver, por exemplo, não para meu usufruto propriamente, mas gostaria de ver alguns espaços públicos. Uma das coisas que a mim me chocou quando vim para Rio Tinto foi a primeira tentativa, deve ter sido a única, de sair com uma criança
à rua numa cadeirinha e na altura não havia sequer passeios para se poder andar. E hoje isso já existe, mas continuam a não existir parques onde se possa passear com a família, enfim. Se há área em que eu penso que ainda é necessário fazer algum investimento, será nessa área de criar espaços públicos abertos, não propriamente mais fóruns, mais auditórios, mais isto, mas espaços onde a população possa conviver em família e Acredito que isso possa ser feito. Nunca depender de mobilizar grandes recursos será difícil, mas como, digamos, pelo menos será necessário aproveitar as vantagens de também agora não haver o boom da construção e muitos recursos, que é ir aproveitando espaços que vão ficando livres para os manter livres e aos poucos ir criando condições para que esses espaços vão alargando e com o tempo se vão criando infraestruturas baratas e simples para promover esse convívio. Sr. Engenheiro Pancino Silva, um homem que portanto, começou na Comissão de Coordenação da Região Norte, vereador de Turismo e Desenvolvimento Económico da Câmara Municipal de Gondomar e atualmente assessor da Administração das Águas de Gondomar. Foi um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por uma hora de conversa. Como eu disse no início, o prazer foi meu, a hora pareceram 10 minutos, mas fica para uma próxima. Fica para uma próxima, com certeza. Muito obrigado. E eu é que agradeço, muito obrigado. E foi, naturalmente, mais um programa à conversa desta feita com o engenheiro Pacheco da Silva, que naturalmente nos disse aqui, teceu aqui comentários da sua área, que bem conhece, das áreas que bem conhece. Foi um prazer estar consigo, voltaremos para a semana, passe bem e tenha uma boa semana. Muito obrigado. Eu agradeço. Para ficar para a história.